Boa noite, meus amados, a graça e paz, tudo bem com vocês? Coisa linda, numa quinta-feira, uma igreja linda reunida, proclamando e sendo o sal da terra e a luz do mundo, amém? Eu creio que esse lugar é como uma grande lâmpada para esse território, e eu não tenho dúvida que o Senhor está fazendo coisas preciosas aqui, não é? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz, né? Hoje eu estou aqui com a minha esposa, a Aline, está bem ali atrás, ó. Mas assim, para todo mundo te ver. Desculpem as mulheres, mas é a mulher mais bonita daqui hoje. E não é só aqui, é por onde a gente vai, ela é a mais bonita, viu? Glória a Deus por isso. Quero agradecer ao pastor Leandro pelo carinho, viu? Glória a Deus, pastor, pela igreja que o Senhor tem lhe concedido, por essas ovelhas lindas. E também quero agradecer ao meu amigo Alex pelo carinho, né, de ter sido instrumento para estarmos aqui hoje. E glória a Deus, gente, porque, como o Alex falou, a gente está num momento muito precioso que é de mudança, né? Na próxima terça-feira a gente vai estar mudando para Portugal, né, um lugar onde o Senhor está nos levando para servir aquele povo, servir a Europa, servir as nações. E aprove o Senhor estarmos aqui hoje juntos para poder celebrar a Jesus e também poder servir vocês, sendo a última igreja que a gente está ministrando aí nesse tempo. Inclusive, eu acabei de voltar de Manaus, estive ministrando também em algumas igrejas, e é um grande prazer servir a nossa nação, né? Deus está fazendo algo na nação brasileira, e glória a Deus, porque não depende de nós, né? Nunca foi sobre o que nós podemos fazer, mas depende daquilo que o céu está fazendo, e eu creio que o céu tem algo precioso para fazer aqui também essa noite. Quem crê nisso? Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo. Paizinho, obrigado, Pai, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pelos seus filhos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está construindo algo precioso aqui, Senhor, nesses dias. Pai, nós cremos, Pai, que essa igreja tem sido como uma lâmpada, iluminando, Senhor, esse povo, iluminando essa gente. Tem sido um lugar de cura, Senhor, de redenção, de transformação aqui em Copacabana. E nós oramos, Pai, como igreja, que este lugar siga avançando, porque está escrito que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a sua igreja, Pai. E eu creio, Pai, que esta igreja vai seguir avançando e avançando e avançando e avançando cada vez mais, Senhor, porque é uma igreja que te pertence. Obrigado pelo coração desta igreja, obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Pai, derrama teu espírito de conhecimento e sabedoria essa noite, que a sua palavra, somente sua palavra, possa ser pregada aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como foi falado pelo pastor, nossos 3 livros estão ali atrás, né, e é um prazer poder servir vocês através dessas obras. Mas quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Eu estou animado também para ouvir a palavra de Deus. Estamos no mês do Aviva Zona Sul, não é isso? E eu creio que é uma palavra para a Zona Sul mesmo. O Senhor está avivando, e eu creio que o Senhor vai estar usando essa igreja cada vez mais para essa realidade. Eu tenho um tema, um título para a mensagem de hoje, que tem a ver também com o avivamento, que é Nascidos para a Eternidade. É quando a gente entende a nossa origem e o nosso destino, a gente entende o porquê que vai haver avivamento. Porque por onde a gente passar, vai ter que ter a transformação do Evangelho, a palavra de Deus sendo pregada, o fluir do Senhor agindo. E para embasar que a gente está, esse tema, Nascidos para a Eternidade, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Qual é a postura de alguém que causa avivamento? Qual é a postura de alguém que causa avivamento? É alguém que é nascido para a eternidade. Amém? Então, 2 Coríntios, capítulo 2, do 4 ao 16. Desculpa. 2 Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Amém? Todos acharam? Podemos ler juntos agora? Amém, igreja? Glória a Deus. Então diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia.
porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno, acima de toda comparação, né? Nessa versão diz assim, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu dei como referência em NVI, mas eu gosto muito do que essa aqui também fala, no sentido de acima de qualquer comparação. Nós estamos, então, conversando sobre uma realidade que todo cristão, todo filho e filha de Deus, nascidos em Cristo, podem viver. Uma realidade de estar na terra, mas com um coração no céu. Nós sabemos que, quando a gente olha para a cultura desse mundo, quando a gente olha para a política desse mundo, quando a gente olha para a saúde, quando a gente olha para as coisas que o mundo pode produzir, existe algo que pode, de alguma forma, desesperar o nosso coração, que é o declínio dessas coisas. A gente percebe como o pecado, desde Adão, tem influenciado a terra a viver de uma forma que não está de acordo com o que o céu está declarando. Enquanto o céu está declarando que aquele que quer ser o maior, que sirva, o mundo está declarando, aquele que quer ser o maior tem que ser servido. Quando o céu está declarando, aquele que de fato tem a sua vida, ele precisa perder. O mundo está dizendo, você tem que ganhar a sua vida, você tem que passar tempo investindo simplesmente para que você só tenha sucesso aqui nesse mundo, aqui no que essa terra pode produzir. Mas um homem e uma mulher que entende a sua origem, que é o Senhor, e o seu destino, que é o Senhor, ele de fato tem uma capacidade de pelas ruas da sua cidade, pelos bairros da sua cidade, com o seu coração em uma realidade celestial. Como o pastor falou aqui de uma forma muito preciosa, ele tem um anseio pela eternidade, ele tem anseio pelo céu. Por quê? Porque esta é a realidade que Deus nos criou, para que possamos de fato voltar para Ele. E eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Deus não te criou para você voltar para aquilo que o mundo pode oferecer, para aquilo que a cultura desse mundo pode dar, para aquilo que a cultura desse mundo pode oferecer, para aquilo que a economia desse mundo pode oferecer. Porque quando a gente começa a olhar, infelizmente, para muitas áreas da sociedade, a gente vê um declínio total, consequência do pecado, consequência daquilo que o segundo Adão não foi capaz de responder. A Bíblia declara que todos pecaram com Adão. Onde Adão foi irresponsável, todos também entramos nesse lugar de irresponsabilidade com Adão. Mas onde Adão não foi capaz de sustentar a eternidade que ele tinha, todos concordam comigo que antes da queda Adão era eterno? Sim ou não? Adão era eterno. Adão tinha alguma enfermidade? Sim ou não? Adão tinha fome? Sim ou não? Você concorda comigo que Adão tinha tudo? Mas a maior bênção que Adão tinha não era a sua cura, não era a sua comida, não era a sua segurança, do qual nós tanto precisamos no Rio de Janeiro. A maior bênção que Adão tinha era a presença de Deus. Era Deus visitando Adão todos os dias para viver aquilo que Adão foi criado para viver, um relacionamento eterno. Adão foi criado com esse objetivo. Adão foi criado com essa razão, com esse motivo. Deus estava dizendo para Adão, Adão, não te falta nada, porque eu te basto. Eu sou tudo que você precisa, eu sou tudo que você necessita, mas infelizmente nos foi colocado um tipo de mentalidade através da grande serpente que diz e continua declarando, te falta algo. Você precisa de algo. Não, Adão, você não é completo. E é isso que a grande serpente, é isso que o diabo tem falado desde o início da fundação. Nos falta algo. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu amo que esse verso fala no original, o Senhor é o meu pastor e Ele me é suficiente.
Eu não sei se você entende o que Deus está querendo falar com você aqui hoje, mas o Senhor te criou para algo muito maior do que simplesmente algo que essa terra pode oferecer. Porque tudo que essa terra pode oferecer vai passar, vai perecer. Mas como nós lemos aqui, um coração de um homem que aviva o seu povo, a sua gente. É um homem que entende o seu destino, entende o porquê que ele está na terra e entende a sua origem. E este homem não vive atentando nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras. Não há sustentação, mas o que não se vê é eterno. Eu e você fomos criados para um relacionamento eterno com o nosso Deus. Eu e você fomos criados para uma coisa só: vivermos a eternidade inteira sendo amado pelo Senhor e devolvendo amor a Ele. É por isso que existe uma guerra muito forte sobre aquilo que você ama. Por quê? Porque aquilo que você ama define seu estilo de vida. Aquilo que você ama define seu estilo de relacionamento, a forma que você se relaciona consigo mesmo, a forma que você se relaciona com os seus semelhantes, a forma que você se relaciona com Deus. Há uma guerra pelo seu amor. Consequentemente, há uma guerra por sua eternidade. E como então ter um coração que aviva o povo, que aviva a gente, é quando a gente de fato compreende que aquilo que o mundo está oferecendo, aquilo que está acontecendo na esfera da sociedade, jamais vai conseguir preencher o tamanho da eternidade que está dentro de nós. Você entende isso? Eu e você fomos criados para essa finalidade: relacionamento profundo com Deus. Isso significa que Deus não vai te abençoar? Não significa. Ele vai te abençoar. Eu creio nisso, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra por aquilo que Jesus conquistou na cruz. Isso significa que você talvez não vai receber aquilo que você está buscando? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu creio que a gente sempre tem que ter uma mente pensando naquilo que é bom. Então, ainda que eu não tenha uma palavra que talvez eu não seja totalmente curado de alguma coisa, eu decido crer que eu vou ser curado. Mesmo que, por algum motivo, eu não seja curado, mesmo assim, a minha eternidade jamais estará em xeque. A minha eternidade em Jesus jamais vai ser negociada. Aquilo que Jesus conquistou na cruz não me deu apenas o direito de uma cura, mas me deu o direito a ter um relacionamento eterno. E aí a gente começa então a pesar, a gente começa então a pensar a partir de uma nova perspectiva, e essa perspectiva fala de fato daquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que Deus nos deu como penhor da salvação, aquilo que Ele nos deu para que de fato possamos corresponder ao seu mandato cultural, aquilo que nós precisamos viver, porque se Ele nos criou para uma eternidade, por que Ele nos colocou no mundo? Jesus orou, eu não oro que eles sejam arrancados do mundo, mas que no mundo eles possam refletir quem eu sou. Eles possam ser um exemplo daqueles que avivam o seu povo, a sua gente, a sua família, porque eles estão muito cientes de sua identidade celestial. Está escrito que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Por isso eu quero te dar essa boa notícia hoje. Talvez até você já saiba disso, mas eu quero de alguma forma te relembrar. Você está assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Se você é um filho, uma filha de Deus, se você já reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, Ele te deu um tipo de mente que é a mente de Cristo, que é claro, nós estamos vivendo o sim e o ainda não, nós estamos nesse processo onde ainda não o vemos como de fato Ele é, mas como está escrito, o nosso interior vem sendo renovado dia após dia. E como que o nosso interior é renovado, querido? O meu interior, o teu interior não é renovado por aquilo que aparece na mídia. O meu interior, a nossa mente não é renovada por aquilo que você vê nas redes sociais. A nossa mente é renovada pela palavra de Deus.
Essa palavra que é eterna, essa palavra que não tem data de validade, essa palavra que não muda, é aquilo que Deus nos criou para viver, para ouvir aquilo que Ele está fazendo desde a fundação do mundo, até o dia em que nós estaremos com Ele 100%. E como o pastor declarou, e não haverá mais choro, como está escrito, não haverá mais dor, e essas coisas vão passar. Mas por que então nós precisamos ser lembrados disso para que haja avivamento na terra? Porque a terra está construindo Babel. A terra está construindo um reino que nós sabemos que um dia vai ser abalado e já está sendo abalado. A terra está construindo um tipo de identidade que é como areia, onde o vento passa e isso é levado, mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, talvez você chegou aqui hoje cansado, sobrecarregado, talvez com medo, talvez ansioso, mas está escrito na palavra de Deus: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão, voarão e não se cansarão, esses que são nascidos para a eternidade em Cristo Jesus. Por isso, hoje eu quero te relembrar que ainda que você sofra, ainda que você sinta dor, ainda que você se sinta sozinho, ainda que talvez algo te falte, ou você não consiga pagar aquele boleto que você precisa pagar, talvez você perdeu alguém que você tanto ama, mas eu quero te dizer que todas essas coisas, elas terão um fim, mas vem o dia e chegará o dia em que você de fato vai se encontrar com o teu destino profético, e o teu destino profético é ser amado pelo Senhor por toda a eternidade. Está escrito nas Escrituras que a eternidade é esta, que conheçam o único Senhor, ou seja, a eternidade é você conhecer a Ele. Se a eternidade é conhecer a Ele, nós precisamos de fato refletir sobre o que nós estamos fazendo nessa terra. Porque como filhos de Deus, nascidos para a eternidade, nascidos para causar avivamento na terra, nós precisamos estar cientes dessa realidade, onde nós somos filhos amados, e é isso que nós vamos fazer, relacionamento eterno com o nosso Pai. Por isso, precisamos compreender que voltar para o nosso desenho original, voltar para o destino original do homem, que é o Senhor, é aquilo que a gente mais pode fazer em que teremos êxito. Sabe? Por muito tempo eu construí e fiz coisas que não tinham a ver com o meu destino profético. Qual é o meu destino profético? Conhecer ao Senhor. Tinha mais a ver com autoconhecimento. E eu não estou aqui para dizer para você que é ruim se autoconhecer. Não. Por muito tempo eu estudei sobre coaching, sobre conhecimento pessoal, mas eu entendi que a maior bênção que um homem pode ter não é conhecer a si mesmo, mas conhecer o seu Criador. A maior bênção que eu e você podemos carregar é conhecer ao nosso Criador, porque através disso, quando nós conhecemos o nosso Criador, nós também podemos nos conhecer. Nós podemos conhecer o nosso destino profético. E cá entre nós, é muito cansativo quando você passa um tempo totalmente focado no seu próprio umbigo, e você só olha para si, e é só você, e é só a sua bênção, e é só a sua vitória, só aquilo que você pode construir, só aquilo que você pode fazer. Mas está escrito que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Quem é nascido para a eternidade sabe que ainda que esteja nesse mundo, e ainda que sintamos dor, ainda que tenhamos algum tipo de enfermidade, nós temos a convicção que tudo isso vai passar. Mas em Cristo, nós temos um destino que jamais vai passar. E sem Cristo também. Um homem e uma mulher sem Cristo tem um destino que é eterno. Por isso, a maior bênção que você pode alcançar, a maior vitória que você pode ter, o maior êxito que um cristão pode ter,
é correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Volto a repetir, o maior êxito que nós podemos ter, a maior bênção que nós podemos receber, a maior vitória que nós podemos conquistar, é voltarmos para o nosso destino original, para o nosso desenho original, que é ser amado e amá-lo de todo o nosso coração. E aqui eu trouxe 3 características de um homem e uma mulher que tem essa perspectiva forte dentro de si, e que está crescendo nessa realidade, de ser alguém que vai avivar a terra por onde passa, porque está muito ciente da sua origem, do seu momento atual e do seu destino. Primeira coisa, ela não atenta somente no que se vê, mas no que não se vê. Sabe, nós seremos convidados a todo momento, nós seremos convidados a atentarmos naquilo que se vê. Se você olhar nas redes sociais, o que você está sendo convidado para fazer? Simplesmente para construir algo que tem a ver com os padrões desse mundo. Para ser influenciado, talvez por uma moda, talvez por algum estilo de vida, talvez por algum estilo financeiro de pensar, talvez algum tipo de pensamento atual. E aqui entre nós, eu não quero ser negacionista ao ponto de dizer para você tem que se trancar dentro de um quarto, ficar lá queimando por Jesus, porque não tem a ver com isso. Tem a ver com que você vai influenciar as áreas da sociedade, sendo um cristão que sabe quem você é, que sabe o que você está fazendo na terra e que sabe para onde você vai. Nós precisamos ter essa ciência, e essa ciência está totalmente ligada a essa realidade de vivermos o que está escrito, mas nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Nosso destino profético, nosso destino original. E eu não sei o que você chegou aqui hoje, que talvez está trazendo ansiedade para o teu coração, talvez trazendo medo para o teu coração, talvez trazendo algum tipo de sentimento para você, porque você está passando muito tempo só olhando para o que se vê. Sabe, por muito tempo, inclusive eu falo isso em um dos nossos livros, por muito tempo, pastor, eu fiz uma bobagem sendo adolescente. Eu sei que eu não posso me mexer muito, mas é difícil para mim. É muito difícil. Pô, meu já estava andando, via, voltando, então... Mas vai dar certo, tá? Me ajuda, que vai dar bom. Por muito tempo, eu vivi um estilo de vida como adolescente que gostava muito de filme de terror. Uma bobagem. Gostava muito, assim, mas, tipo, viciado. E eu não percebia que isso estava gerando em mim um tipo de cultura. Por quê? Porque a cultura, dentro de nós, é formada por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente conversa, por aquilo que a gente passa tempo pensando. E aí, não sabendo que isso estava acontecendo, eu estava viciado em filme de terror. Até que eu vi um certo filme de exorcismo. Meu Deus do céu. Aí teve um dia, Alex, que eu peguei, de madrugada, costumo beber água, levantei, fui até o bebedouro para pegar água e de repente eu ouvi um barulho. Saí correndo, deixei a água para trás, e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Mas aquilo que eu estava vendo estava construindo em mim um tipo de cultura. Por quê? Cultura dentro revela comportamento fora. Aqueles que de fato têm o seu coração, que de fato entende a sua realidade, que vivem um estilo de vida que não atenda só no que se vê, vai ter um tipo de comportamento. E o medo estava criando em mim um tipo de comportamento. Eu estava colocando os meus ouvidos para ouvir sobre as obras do diabo, mais do que colocando os meus ouvidos para ouvir as obras de Deus. Eu estava colocando os meus olhos para perceber mais sobre a identidade de Satanás, que é o medo, que é causar terror, do que aquilo que tem a ver com o caráter e os atributos do nosso Pai Celestial. Quando eu estava fazendo isso, eu estava criando em mim um tipo de cultura que tem mais a ver com a cultura desse mundo do que com a cultura celestial. E Deus falou comigo: filho, se você quer ser um avivalista que vai transformar o seu tempo,
você precisa começar a colocar os seus ouvidos naquilo que o céu está declarando. Mais do que aquilo que a terra está falando. Mais do que aquilo que o diabo está declarando. E sabe, por muito tempo eu andei com medo. Por muito tempo eu andei ansioso. Por muito tempo, eu estou contando uma história pessoal, ok? Por muito tempo eu entrei nessas realidades. Mas a partir do momento em que eu decidi colocar os meus ouvidos para ouvir o que o céu está declarando, o que Deus está falando, e está escrito: eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está escrito, por isso nós precisamos viver por aquilo que está escrito na palavra de Deus. O diabo vai trabalhar ferozmente para você passar tempo mais ouvindo aquilo que o mundo está declarando, aquilo que o diabo está declarando, do que aquilo que o céu está falando. Quando Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, caminhava sobre a terra, ele vivia um estilo de vida que estava de acordo com aquilo que o seu pai estava declarando. E havia uma voz do céu que descia e dizia: este é o meu filho amado. Mas por outro lado, Jesus sendo levado para o deserto, cheio do Espírito, para ser tentado, vem outra voz dizendo: se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo. Mas eu amo a forma que Jesus se posicionou, não atentando no que se vê. E essa é a identidade de alguém que é nascido para a eternidade. Ele é como Jesus, ele está sendo exposto sim aos perigos desse mundo, ele está sendo exposto sim àquilo que talvez o diabo está fazendo por aí, mas como está escrito, Jesus respondia, e o êxito de Jesus foi viver um tipo de vida que de fato corresponde à eternidade, não àquilo que o mundo pode oferecer. Por muitas vezes estamos tão cansados e tão sobrecarregados porque estamos colocando os nossos ouvidos mais para aquilo que Sodoma e Gomorra está produzindo, mais para aquilo que a Babilônia está produzindo, mais para aquilo que o diabo e seus demônios estão produzindo, do que aquilo que o céu está falando. E a gente é influenciado por esse tipo de voz. Mas nós não atentamos no que se vê. Sabe, eu não sei em que nível e que estilo de vida você chegou vivendo aqui. Mas eu creio que Deus está levantando essa igreja como uma grande luz nesse lugar. E eu creio que o Senhor está nos convidando para uma realidade mais profunda, onde nós vamos atentar mais no que não se vê, do que aquilo que se vê. Deus hoje está aqui com um alto-falante para você, dizendo: você foi criado para algo muito maior do que aquilo que você está vendo. Você foi criado para uma eternidade cheia de amor, cheia de paz, cheia de descanso, cheia de refrigério. Você foi criado para uma eternidade. Então, se você quer de fato avivar o seu povo, avivar a sua gente, procure atentar no que não se vê. E o que é o que não se vê? É a presença de Deus, é a palavra de Deus. É aquilo que Deus está fazendo, é a sua vontade eterna. É aquilo que Deus está fazendo desde a eternidade. É quem Deus é. E nós precisamos colocar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para ouvir o que Deus está falando. Sabe quando Deus encontra o profeta no vale de ossos secos? Ele pergunta: pode esses ossos tornarem a viver? E eu amo a resposta que o profeta deu: Senhor, tu o sabes. Porque não é o que eu vejo, mas é o que o céu está vendo. Não é o que eu falo, mas é o que o céu está falando. Eu não sei se você chegou aqui, querido irmão, talvez com o peso de alguém que simplesmente só foca no que se vê, talvez carregando algum tipo de palavra de alguém que simplesmente só coloca a sua mente para aquilo que se pode produzir na terra. Mas hoje o Senhor, com um alto-falante, está dizendo para você: é tempo de mergulhar fundo na minha palavra, é tempo de mergulhar fundo na minha voz, é tempo de mergulhar fundo no meu caráter. Jamais desconfie do caráter de Deus, jamais desconfie dos atributos de Deus, porque Deus não é irresponsável. Aquilo que Adão foi irresponsável, aquilo que o primeiro Adão foi irresponsável, Jesus assumiu na cruz para que eu e você hoje tivéssemos a oportunidade de olhar para o nosso destino, que é conhecê-lo. Eu não sei se você gosta disso, mas
Olha para esse irmão aí que está do seu lado, para esse amadinho, para essa amadinha, fala assim: ei, amadinho, ei, amadinha, você foi criado para algo muito maior do que você está vendo. Você foi criado para a eternidade em Cristo Jesus. Diga assim: esse é o seu destino, esse é o seu salário, essa é a sua bênção, essa é a sua vitória. Amém? A salva de palmas a Jesus, porque Ele merece. Nós precisamos, de fato, ter essa convicção em cada dia da nossa vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você hoje então, o primeiro aqueles que são nascidos para a eternidade não atentam no que se vê, mas no que não se vê, ok? Segundo, valoriza o que se vê e faz tudo com excelência, pois faz como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu não vou ser negacionista ao ponto de dizer para você: querido, olha só, você vai andar pelas duas cidades dizendo: ah, não, eu não me importo com a dor do próximo, porque a eternidade é muito maior que isso. Ou eu não me importo com aquilo que está acontecendo comigo. Eu não me importo de procurar, talvez, um médico, um psicólogo, ou, de alguma forma, eu não me importo de fazer as coisas ordinárias. Não! Está escrito que aquilo que nós fazemos, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Sabe, pastor, eu lembro de um dia que eu estava lavando louça. E lavar louça é uma bênção, né? Quem concorda aqui? Aleluias. Oh, glória. Mais ou menos, né? Então. Eu lembro que um dia, você sabe quando você pega aquele talher que está com óleo, assim, que é difícil de lavar? Aí teve um dia, gente, que eu estava lavando um desses talheres. Aí eu deixei passar um. Aí eu falei assim: nossa, está bem com óleo, né? E às vezes pode ser que a gente deixe para lá, mas naquele dia eu senti algo do Espírito, Deus falando assim: você está lavando isso como se estivesse lavando para mim? Aí sabe o que eu fiz? Peguei, era uma faca, não lembro o que era, mas peguei de novo e lavei novamente. E eu só parei de lavar quando aquele óleo tinha saído totalmente. Por quê? Porque nós precisamos viver um estilo de vida que louva a Deus na nossa vida ordinária. Um homem e uma mulher que é nascido para a eternidade, ele sabe que ainda que a eternidade é o destino dele, ele não pode ignorar a realidade à sua volta. Ele não pode ser insensível acerca das coisas na sua volta. Seja um garfo, seja servindo, limpando a igreja, seja fazendo o que for, você está fazendo como se quem estivesse fazendo ao Senhor? A excelência tem a ver com o caráter do nosso Deus. Fazer o que nós fazemos, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, na nossa faculdade, nós precisamos ter um coração como o coração de Jesus, excelente em tudo que faz. Excelente em sua entrega, excelente em sua redenção. E eu sei, não é fácil. Não é fácil, mas nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos por fé. O justo viverá por fé. Amém? Por isso, como um avivalista que vai avivar o seu povo, não adianta você querer ser um avivalista se você deixa o garfo da sua casa cheio de óleo. Deus está se importando com os mínimos detalhes. Deus não está interessado só no grande, Ele está interessado também naquilo que você faz como pequeno. Na obediência aos seus pais, na obediência aos seus líderes, na obediência à palavra de Deus. Então eu não sei o que você tem negligenciado, ou se você tem negligenciado, talvez não está negligenciando, mas eu quero hoje aqui te encorajar a fazer com que tudo que você está fazendo tenha esse coração de fazer como se de fato estivesse fazendo ao Senhor. Porque tudo na vida do crente, quando faz glorificando ao Senhor, isso também é adoração. Nós como mordomos, criados por Deus no Éden para cuidar, o cultivo, aquilo que Adão estava fazendo tinha a ver também com a adoração. Então eu não sei qual é a sua vida ordinária no dia a dia, mas nós, mesmo sendo difícil, tá, irmão? Não é fácil não, eu sei. Ter que voltar atrás, lavar aquele garfo de novo, aquela faca, não foi fácil. Mas eu tive que fazer.
Porque quem quiser ganhar a sua vida, perderá. E esse é o convite do Evangelho. Não mudou. É o mesmo. A porta continua estreita. Mas nós precisamos ter esse coração. E às vezes a gente vai se esquecer. É por isso que existe essa pessoa do nosso lado para nos lembrar. Você está fazendo isso como se quem estivesse fazendo ao Senhor? Por isso, como avivalistas que vão avivar esse tempo, primeiro ponto, a gente não atenta no que se vê e o nosso coração não está no que se vê. A gente sabe que nós vamos ter que ver as coisas porque a gente não tem como tapar os olhos. Mas nosso foco está no céu, na eternidade. Nós não ignoramos a vida ordinária ou as coisas à nossa volta, mas nós fazemos como Jesus. Eu amo saber que Jesus, mesmo sabendo que Lázaro ia ressuscitar, ele chora pela morte de Lázaro. Jesus não negou aquele momento de dor. Ele não ignorou a morte do seu amigo querido. Parece ser uma coisa, não faz sentido, concorda? Como eu vou chorar por alguém que eu sei que daqui a pouco vai estar vivo de novo? Eu tenho essa convicção, essa ciência. O teu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele sabia, mas ele chorou. Jesus não ignorava as coisas à sua volta, mesmo que seja alguém que subisse em cima de uma árvore para vê-lo. E é esse tipo de coração que um filho de Deus tem. Alguém que vive na terra, com os olhos e o coração no céu, mas ama o seu próximo, mas ama a sua família, mas cuida das coisas à sua volta, mas é de fato alguém que é como Jesus, que não ignora as suas coisas. Eu não sei o que você vive na sua vida diária, mas o Senhor está te fazendo um convite para aumentar o padrão de excelência hoje. Amém? Então olha para esse amadinho, para essa amadinha, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água. Fala assim, ó, oi, vamos aumentar o padrão? Padrão de entrega? Padrão de excelência? Você é do céu. E o que você faz? Você faz como para o Senhor. Então fala assim para ele e para ela, nós vamos conversar aqui hoje. Fala assim, aquela louça nunca mais vai ser a mesma depois de hoje. Oh, minha esposa está apontando para mim de lá. Ó. Amém? Um avivalista sabe lavar bem uma louça. Amém, igreja? Deus está falando algo muito precioso com a gente aqui hoje. E o terceiro e último ponto. Qual é o primeiro ponto? Atenta nas coisas que não se veem. Segundo ponto. Valoriza as coisas à sua volta e vive tudo como excelência. Terceiro e último ponto. Sabe que a maior conquista que se pode ter é conhecer a Jesus, pois é isso que Ele fará por toda a eternidade. Sabe, com esse tópico eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Qual é o maior alvo da sua vida? Qual é o maior alvo da tua história? Qual é o motivo pelo qual você acorda todos os dias? Por que você faz o que você faz? Por que você está aqui hoje? Por quê? Qual que é o seu alvo? Quando a gente percebe essa realidade de pensarmos sobre qual é o nosso alvo, a gente precisa reconsiderar muita coisa. Por isso, alguém que é nascido para a eternidade, alguém que aviva o seu povo, a sua gente, ele sabe que o maior alvo que ele pode ter é conhecer a Jesus. Por isso, nós não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia, com uma finalidade só. Olha só, lembra que Paulo declarou? Paulo estava vivendo essa realidade. O apóstolo Paulo, o Paulão, ele declarou:
eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Tudo eu considero como esterco para ganhá-lo. O maior missionário que a igreja já viu, o maior apóstolo que a igreja já viu, um homem que conseguiu fazer coisas que até hoje ecoam, suas epístolas, suas cartas, continuam falando até hoje. Um homem de muito sucesso aos olhos celestiais. Entendeu que a maior coisa que ele poderia conquistar não era um diploma, não era uma grande casa, não era um grande carro, mas é uma construção eterna, é um edifício eterno. Eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu considero como esterco perder qualquer coisa para ganhá-lo, para vivê-lo, para conhecê-lo. Por isso eu quero perguntar novamente: qual é o alvo da sua vida? Qual é o alvo da tua vida? Hoje o céu está tendo uma conversinha com você. E o céu hoje está falando: a tua maior vitória sou eu. A tua maior bênção sou eu, Senhor. A maior coisa que você pode ganhar sou eu. Às vezes a gente está como as virgens imprudentes. Não, peraí. Tem que fazer muita coisa ainda. Depois eu pego os azeites. Depois eu procuro. Depois eu cuido disso. Mas as zelosas não saíram dali enquanto o noivo não chegava. Esse era o alvo delas. Esse era o seu destino. Esse era o seu lugar, essa era a sua rua, essa era a sua casa, essa era a residência delas, esperar o amado noivo. Hoje o céu quer reaquecer o seu coração pelo amor pela eternidade. O que você precisa perder? O que você precisa deixar hoje pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus? O que é esterco? O que é? Você quer avivar a terra? O avivamento acontece quando o céu encontra a terra. Mas como que a gente vai avivar a terra se a gente não é capaz de abrir mão daquilo que Deus está pedindo? Qual é o teu alvo? Qual é o teu grande prêmio? Deus quer tirar um peso que você está carregando há muito tempo, por tentar corresponder àquilo que só a terra pode dar. E Ele quer reavivar o seu amor por Ele, porque sempre foi sobre amá-lo acima de tudo. Sempre foi sobre uma dança eterna que a Trindade está desde a eternidade, em uma dança eterna de amor. E o céu está te convidando a fazer parte disso. Por isso nós temos por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Nascidos para a eternidade. Nascidos para conhecê-lo. Nascidos para esse lugar, onde a traça não corrói, onde não é roubada, onde o homem mau não pode tocar. Talvez o seu corpo possa ser tocado por algum tipo de enfermidade. Talvez a tua alma abalada possa sofrer algum tipo de impacto emocional. Mas nós esperamos um edifício eterno. Cristo em nós. A
a esperança da glória. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a refletir sobre o nosso destino profético, Senhor. Nos perdoa, Pai. Porque quantas vezes trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, Pai. Quantas vezes nós trocamos o nosso grande prêmio por algo tão pequeno, Senhor, por algo tão significante diante da Tua presença. Mas obrigado porque hoje o Teu amor está nos alcançando nessa casa. O Seu amor hoje está nos alcançando e o Senhor está reavivando em nós o Seu amor. Um amor pela eternidade. Um amor pelo Maranata. Um amor pela volta do noivo. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes construímos coisas que o Senhor não estava ali. Quantas vezes edificamos lugares que o Senhor não estava. Quantas coisas fizemos que o Senhor não pediu. Mas hoje o Seu amor alcança o nosso coração aqui no céu de Copacabana, dizendo: a Tua maior bênção, a Tua maior vitória sou eu. O Seu amor nos alcança no céu de Copacabana, dizendo: volta para mim, volta para mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Clama a mim e respondei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pede, e você receberá. Bate, e a porta vai se abrir. Clama a mim. Hoje o Seu amado vem saltando pelos montes para te encontrar. Só Deus pode nos resgatar de nós mesmos. Só Deus pode nos resgatar do nosso egoísmo. Só Deus pode nos resgatar do nosso eu. Nos encontra, Senhor, nos avessos da nossa vida. Nos encontra, Senhor, nos lugares de caos que nós entramos. Nos encontra nas nossas cavernas existenciais. Nos encontra, Senhor. Nos encontra quando nós decidimos olhar só para aquilo que se vê, e isso produziu em nós um peso que não é eterno, mas um peso que é momentâneo, um peso que destrói a nossa identidade, um peso que destrói a nossa origem, nosso destino. Mas obrigado, Senhor, porque aquilo que Jesus fez na cruz foi efetivo, não tem data de validade, e esse amor nos alcançou. Esse amor nos enche, esse amor nos cura, esse amor nos redime, esse amor nos transforma de glória em glória. Por isso, ainda que o nosso homem exterior esteja desgastado, se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. E nós não atentamos no que se vê, mas no que não se vê, porque é eterno. Obrigado por Tua palavra essa noite, Senhor. Que saiamos daqui hoje te amamos muito mais do que entramos. Que amanhã, ao voltarmos para a nossa vida ordinária, nós possamos lidar com as situações da vida, atentando no que não se vê, mas não desvalorizando as coisas ao nosso redor, sendo excelente e sabendo que o nosso maior salário, que a nossa maior bênção, que a nossa maior vitória é ter ganhado a Ti. É ter Te conhecido. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.
Sabe, eu finalizo dizendo para você hoje, o Senhor está encontrando o teu coração. E Ele está renovando o seu amor hoje. Que você saia daqui entendendo que acima de qualquer coisa, o teu maior prêmio está em Cristo Jesus. O teu destino é Ele. Você veio dele e você vai voltar para Ele. Porque todas as coisas criadas por Deus voltarão para Ele. Por isso, não se entregue. Avivalista, não se entregue. Cristo em nós, a esperança da glória. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa sobre essa palavra. Você foi criado para a eternidade, querendo você ou não. A sua alma foi formatada para a eternidade, querendo você ou não. O problema é que Jesus deu a liberdade de você escolher onde você quer passar a eternidade. Ele não obriga ninguém a passar a eternidade com Ele. Você tem a liberdade de escolher. Eu quero passar a eternidade com Jesus, ou eu quero passar a eternidade longe de Jesus, porque a eternidade você vai viver. Pastor, como é que eu tenho certeza que eu vou passar a eternidade de Jesus? É tão simples, é tão prático. Uma oração de fé, uma oração sincera, uma oração de dedicação, uma oração que você diz assim: Deus, invade o meu coração, muda toda a sua história, dá um clique no seu destino. Você estava indo para um lado, vai para o outro no mesmo instante. Você não quer fazer uma oração como essa junto comigo? Você não quer fazer uma oração de entrega, dedicação, mudança? Feche seus olhos, dedica a sua fé ao Senhor, faz a oração, que é a oração de transformação. A linha da vida é transformada por essa oração. Acredita em mim. O seu destino eterno é transformado por essa oração. Acredita em mim. Você quer fazer essa oração de fé? Repete depois de mim. Fala assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão por tudo que me afasta do Senhor. O pecado que está tão perto. Mas eu abro mão, Senhor. Eu abro mão de tudo. Eu não quero viver nada que me afasta do Senhor. Por outro lado, Jesus, eu convido o Senhor para fazer morada no meu coração. Abre essa porta aqui do meu coração e vive para sempre aqui dentro. Tranca a porta do lado de dentro e joga a chave fora. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu entrego tudo que eu sou. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que quando o Senhor for ler lá, tenha o meu nome lá. O Senhor vai dizer: o Leandro está aqui, o Alex está aqui. Senhor Jesus, que o meu nome esteja nesse livro. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Continua com os olhos fechados, não abre os olhos não, você pode constranger alguém. Mas quem fez essa oração comigo, de dedicação, de entrega, de consagração, você fez essa oração? Deixa eu abençoar você, levanta a mão, deixa eu orar por você. Deus te abençoe. Quem mais fez essa oração? Você fez essa oração? Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem mais? Quem fez essa oração? Não, se Deus falou com você, não fica assustado não, levanta a mão, eu estou vendo. Só eu estou vendo. Quem mais fez essa oração? Você fez essa oração? Você aí na internet fez essa oração? Escreve no chat, ou manda uma mensagem no WhatsApp. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção? E se eu passar pelo fogo,
não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Diga quem já pisou, diga quem já pisou no santo dos santos. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nós clamamos pela sua glória derramada sobre a igreja, o seu avivamento sobre cada pessoa, mas também clamamos por cada pessoa que está dedicando o seu coração a Ti. É o início de algo maior, é uma caminhada de fé, é uma transição, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Senhor, protege do mal, cerca com os teus anjos, não deixa o inimigo roubar a semente de jeito nenhum. Pelo contrário, que essa semente possa criar raiz, se aprofundar, que esse caule possa crescer, esticar, gerar frutos sem medida. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Que a bênção do Senhor seja sobre o pastor Aleph. Que essa viagem seja uma viagem maravilhosa. Que o inferno possa andar para trás em Portugal. E que o ministério possa prevalecer de uma forma poderosa. Já vai preparando os corações. Já vai ministrando nas pessoas que o pastor Aleph só vai fazer a colheita. Porque muitas vezes não somos nós que semeamos, nós colhemos o que outros semearam, foi isso que o Senhor disse. Mas que Ele possa encontrar muitas e muitas pessoas querendo ser uma cópia viva de Jesus, tudo Jesus cópia. Abençoa, Senhor, a sua família, abençoa a sua casa, abençoa cada um aqui que veio ouvir a sua voz, abençoa cada família, enche-nos do Teu Espírito Santo, derrama bênçãos sem medida sobre nós também. Nós consagramos, Senhor, mais uma vez esse dia ao Senhor, as nossas vidas ao Senhor, as nossas famílias ao Senhor, nos leva em paz para as nossas casas. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, desde agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Deus te abençoe, querido. Vai na paz. Gente, o pastor Aleph está com o stand ali atrás, tá bom? Com os livros dele. Eu vou passar daqui a pouquinho lá para buscar o meu. Você passa e busca o seu também lá.